Pais queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 5, verso 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga ai de mim. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que estava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué e lhe disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se postou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Josué respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém? Baixa a sua cabeça, vamos orar. Pai bendito, Pai santo e Pai amado, lemos a tua santa, gloriosa e poderosa palavra. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito e pedimos, ó Deus, que tu venha falar ao nosso coração. Não nos deixa atrapalhar a tua obra, mas fala aquilo que tu queres falar e que precisamos ouvir, e não aquilo que queremos escutar. Faz a tua vontade em nossas vidas e não nos deixa, Pai bendito e Pai santo, interferir em coisa alguma. Convém que eu venha diminuir, que tu venha crescer, e fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O título da mensagem nessa noite é: quem era Josué? Repita comigo: quem era Josué e seus medos? Quem era Josué e seus medos? Nós vemos aqui um homem que é uma das passagens na Bíblia mais impressionantes. Nós vemos um homem que é um homem guerreiro, um homem de guerra. Me chama a atenção os homens na Bíblia que são homens de guerra. Por exemplo, Abner, o nome do meu filho é o nome do general de Saul, que significa Avner em hebraico, que significa ave, pai, ner, luz, pai da luz. E Avner era um homem muito disposto, um homem muito valente, um homem que tinha muito medo, porque guerra não é lugar de brincadeira, guerra não é lugar de pessoas imaturas, guerra é um lugar muito difícil, e muitas vezes nós vivemos numa guerra, e quem vai para a chuva é para se molhar. Eu sou judoca, e foi muito tempo que eu lutei, e eu sabia que quando eu ia lutar, eu poderia me machucar, tinha consciência disso. Quem luta jiu-jitsu aqui, tem vários que lutam jiu-jitsu, sabem disso, e é muito interessante essa disposição que nós vemos aqui em Josué. Josué, ele tinha acabado de passar o Rio Jordão. A travessia do Rio Jordão foi uma travessia maravilhosa, foi algum milagre de Deus, foi um milagre de Deus poderoso. E ele está ao pé de Jericó, ele vai analisar Jericó, ele vai analisar a próxima batalha, ele vai analisar o próximo desafio. Diga para a pessoa que está do seu lado: vai em frente, vai dar certo. E quando de repente que ele para ao pé de Jericó, que Jericó era uma muralha muito grande, existia montes, tinha simplesmente lá um homem, um guerreiro com armadura, com uma espada nua na mão. O que é uma espada nua? Uma espada desembainhada. O que eu acho interessante é que ele não vem ali pedir reforço, ele não fica escondido de longe, mas Josué, o que é que ele faz? Ele chega para o homem e diz: qual é a tua, meu irmão? Tu é deles ou é dos nossos? O que é que Josué disse hoje? Qual é a tua? O que der para ti, dá para mim, bora. Ele não fica se escondendo. Diga para a pessoa que está do seu lado: Josué era cearense. Cabra macho. Se muitos, eita, macho, o homem está armado, chamar ajuda, chamar reforço. Passa um rádio aí, vamos passar. Não, foi para cima. É bem verdade que tem algumas coisas interessantes aqui. Quem faz defesa pessoal sabe que tomar um facão é mais fácil que tomar uma faca, porque por ele ser maior, fica mais difícil da pessoa movimentar. Então a faca é uma das coisas piores de se tomar
Pior ainda, gogó de garrafa. Porque se o caba for bom e disposto, ele lhe corta todinho. Tem até, por exemplo, se o caba pega uma faca assim, ele não é tão perigoso. Se pega uma faca desse jeito, ele é muito perigoso. Agora, se pega uma faca dessa maneira, ele é extremamente perigoso, ele sabe usar, ou pelo menos ele sabe que a maneira de segurar uma faca, que a faca ela lhe corta tudo. Uma espada já fica mais fácil, então é por isso que Josué chega perto, mas mesmo assim ele é um homem de coragem. E ele, realmente isso é tremendo em Josué. Ele realmente tem muita coragem. Mas quem era Josué? Quem era Josué? Quem era esse homem? O nome dele era Oséias. Josué para Oséias, no português, é uma grande diferença, mas no hebraico, você vai ver que é apenas um sufixo, que significa o quê? Josué significa Jeová é Salvador. O interessante é que poucas pessoas sabem, mas a gente fala muito aqui, que a palavra, o nome Josué é o aportuguesamento da palavra hebraica Jesus. Jesus, do hebraico Yeshua, Josué, do grego Jesus, Jesus. Então Jesus e Josué são sinônimos. Simplesmente Josué é a versão hebraica e Jesus é a versão grega. Oséias, filho de Num, significa o quê? Salvação. Josué tinha o nome de salvação. Mas Moisés, no capítulo 13, verso 16 de Número, ele muda o nome de Josué para Jeová é a salvação. Para Jeová a salvação é Jesus, ou seja, o Senhor, porque quando o judeu via Jeová, ele não falava Jeová, ele falava Senhor, Adonai, o Senhor é a salvação, o Deus é a salvação. Na salvação tem muita gente que pensa que a salvação vem de qualquer canto, a salvação vem do emprego, a salvação vem de uma arma, a salvação vem do porte de arma, a salvação vem de uma abertura no negócio, a salvação vem do remédio, mas nós sabemos que a salvação vem do Senhor. Tem muita gente que pensa que a salvação vem até de várias religiões, que todas as religiões levam a Deus. Não! Todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos não levam nem para o centro da cidade. Se você for por ali, você vai bater no Maracanãú. Então imagine, todos os caminhos levam a Deus, não leva não. O único caminho que leva a Deus é o Senhor Jesus, amém? É por isso que o nome Josué significa Jeová é a salvação. E esse homem aqui, quem era? Esse homem tão corajoso. E o que mais me impressiona nisso, queridos, o que mais me impressiona é que esse homem era uma pessoa que tinha tudo para ser destruído, tudo para ser uma pessoa de baixa estima, tudo para ser uma pessoa derrotada. Eu não sei qual foi o teu histórico de vida, eu não sei como é que teu pai te tratou, que a tua mãe te tratou, o que você passou na vida, mas eu quero lhe dizer uma coisa: Josué tinha tudo para ser uma pessoa derrotada, cabisbaixa e destruída, mas Josué, simplesmente esse homem valente, o que é que ele era antes? Ele era escravo, ele nasceu no Egito, ele nasceu escravo, ele nasceu opresso por um povo que pegava e tirava todos os direitos dele. Alguém aqui já trabalhou num emprego bem ruim, que ficou com medo de sair porque precisava do emprego? É horrível. Você vai à força, mas você diz: meu Deus, eu preciso desse emprego. Você fica doente de tanta humilhação, de tanta pressão, mas você: eu não posso sair que eu tenho as contas para pagar. Aí a pessoa, como é que fica? A pessoa fica, primeira coisa, sua autoestima vai lá para baixo. Você se acha a pessoa mais derrotada desse mundo. Você vê as pessoas crescendo em outras áreas, tendo vitória, e você vai. E o que é que acontece com muita gente? Não, eu sou coitadinho, eu sou pequenininho, eu sou maguinho, eu sou feinho, eu sou isso, eu sou isso todo. O que é que aconteceu com você? Destruíram tua autoestima por causa das dificuldades. Esse homem, ele não tinha um emprego ruim não. Esse homem, ele trabalhava era debaixo de lapada, de açoitada, de chicotada. Esse homem, ele era castigado para trabalhar. Esse homem, ele não podia dizer: hoje eu não vou, eu vou botar um atestado porque eu estou doente. Não, esse homem, ele vivia era como escravo, ele vivia humilhado, e quando ele reclamava, as condições de trabalho ficavam era pior. Esse homem vivia uma opressão.
Ele era um escravo, nasceu escravo, e de repente eu estou vendo um escravo que participa da libertação. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitas vezes tem gente que está preso porque não é por um trabalho ruim, não é pelo chefe opressor, não é por um pai ruim, mas pelas drogas. Que vive opresso pelas drogas, que vive ali subjugado pelas drogas. Tem uns que têm problema na área da sexualidade, que não consegue se libertar. Tem outros que é problema na área da prostituição, que não consegue segurar a onda, que simplesmente as companhias levam para o mal, a pessoa não consegue se ajeitar. Por quê? Porque é escravo. Tem gente que é escravo do pecado, e sendo escravo do pecado, aquilo ali te escraviza. Tudo aquilo que te consome, que ocupa a tua mente, é teu dono, é teu opressor, é teu dominador. Pastor, eu não consigo olhar para aquela pessoa. O que é você escravo de uma mágoa? Pastor, eu não consigo me libertar. Você é escravo do pecado. Pastor, eu não consigo me libertar. Você é escravo das obras da carne. Já falei aqui antes, vou falar de novo. É algo muito interessante, uma foto que tem de um cavalo amarrado numa cadeira de plástico, e ele não sai. Muitas vezes as cadeias que estão te prendendo são mais fracas do que você imagina. Mas você, o que? Simplesmente você está sem forças, porque você é um escravo. Qual é o problema do escravo? Porque ele está acomodado, ele está sem autoestima, ele acha que não era capaz. Muitas vezes eu queria deixar o álcool, eu queria deixar as drogas, mas eu não conseguia. Eu passava 2, 3 dias sem beber, mas para onde é que eu ia? Eu ia para o bar. Como é que eu ia me libertar? Mas Deus conseguiu me libertar. E esse homem, apesar de escravo, ele participou da libertação. Ele foi doutrinado, ele foi ensinado. Tem uma série da Record que é muito interessante, que ela mostrou uma coisa que eu não tinha imaginado ainda, mas que Moisés, que foi príncipe do Egito, que foi doutrinado em toda a cultura egípcia, em toda a ciência, ele também foi doutrinado na arte da guerra. Então ele deve ter treinado o exército de Israel. E treinado o exército de Israel, ele participou da libertação. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Não importa o que você esteja passando. Eu pensei que eu não ia durar uma semana. Eu era usuário de drogas, alcoólatra, pichador. Só não roubei porque não deu certo. Nem isso eu tinha de competência. A autoestima lá embaixo. Mas o que é que aconteceu? Deus me libertou. Ele foi melhor na minha vida, porque através da palavra de Deus, do Logos divino, do Yeshua e a Mashiach, Ele fez a libertação na minha vida. Ele também tem libertação para você. Você sabe por que os jovens hoje têm mais dificuldade para se libertar? Você sabe por quê? Porque o inimigo está atacando a identidade e a autoestima dos jovens. Nunca ele pegou tão pesado. Nunca ele disse para você que você não pode tanto. Nunca ele ofendeu tanto. Nunca ele esteve tão conectado com você através do celular e da internet. É ataque 24 horas. Olha, presta atenção, Deus tem libertação para você. Diga isso para a pessoa: Deus tem libertação para você. Você pode. Ele participa da libertação. Ele participa da saída. De repente aquele povo que estava oprimindo os escravos no Egito, os israelitas, eles pegam e eles praticamente dão ouro, dão prata. Literalmente eles fazem isso, vão embora, saiam daqui. Porque quando Deus está com você, maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Não importa a praga que joga em você, não vai pegar. Muitas vezes nós não entendemos, mas ele participou da libertação e ele não era guerreiro. Ele simplesmente é Deus que vai fazer a libertação na sua vida. Eu já vi muita gente pesada se libertar. Muita gente muito pior do que vocês aqui. Gente que era terrível, mas Deus liberta, Deus transforma. E muitas vezes a gente vê muitas pessoas que não querem se libertar. Mas eu quero dizer para você que Deus tem libertação para você nessa noite. Amém? 2, ele tornou-se guerreiro.
3, ele tornou-se guerreiro. Ele era um escravo, participou da libertação, ele tornou-se um guerreiro. Quando ele se libertou, ele não era guerreiro, mas ele aprendeu a lutar. Está na hora de você aprender a lutar. E a luta do inimigo, você sabe onde é? Ela é na mente. Ela é na mente. Ela fica querendo te tirar da palavra de Deus. Ela fica querendo tirar você da palavra, porque a palavra é a palavra que liberta. É a palavra que transforma. Coloca alguém para conversar, coloca alguém para cutucar, coloca alguém para fazer, bota vontade de beber água, bota vontade de entrar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e postar: cheguei, estou na Antioquia, e Deus querendo te libertar e você não consegue. O segredo aqui, ele tornou-se um guerreiro. A batalha espiritual se dá na mente. A batalha espiritual, a pessoa também, ele coloca uma dúvida, a pessoa também coloca uma palavra de dúvida, uma palavra de humilhação, uma palavra dizendo que você não pode, que você não é, dizendo que você não é filho de Deus, que você não é filha de Deus, que você não aceitou Jesus coisa nenhuma. Mas eu quero lhe dizer nessa noite, que nós estamos libertos e transformados e salvos, não é pelas nossas obras, é pelas graças no Senhor Jesus, é pelo sangue dEle. Você não faz: ai pastor, eu vou fazer isso, eu vou orar, pastor, eu vou trocar minhas roupas. Amém, troque mesmo, porque tem gente que está precisando. Diga aí para a pessoa que ajeita as roupas, ajeita as roupas. Tem gente que parece que está embalada a vácuo. A pessoa veste 48, compra um manequim 32. Menino, quando veste aquela coisa: eu estou passando mal, não sei o que. Perdedora invejosa disse que não dava. Guerra, batalha espiritual. Às vezes você tá mal, você está num momento estável, de repente vem uma palavra de maldição para te derrubar, vem uma palavra de dúvida para dizer que você não consegue. É Deus que faz a obra em nós. Eu pensei que não ia durar 2 semanas. Estou aqui desde o dia 5 de maio de 1996. Satanás fica jogando uma batalha espiritual, dizendo que você não consegue perdoar. Eu tenho dificuldade para perdoar. Que história é essa? É mentira de Satanás. Diga para a pessoa: é mentira de Satanás. Fica pendendo você por causa de uma mágoa. Isso é o que? Batalha espiritual. Tornou-se guerreiro, ele aprendeu a batalhar. Muitas vezes a gente tem que vigiar pensamentos. Muitas vezes o inimigo, ele fala no teu ouvido. Ele não fala de: ah, você vai fazer isso. Não, estou com vontade de fazer isso. Ele fala como se fosse você. Ele chama a tua atenção para uma coisa. Isso é batalha espiritual. Lembre-se, a batalha espiritual naquela época era no campo de batalha. Aqui é na mente. Hoje é na mente. As pessoas não se libertam porque elas não ocupam a mente com a palavra de Deus, elas ocupam a mente com a sugestão de Satanás. Você pensa que batalha espiritual é uma pessoa endemoniada? Não, irmão. Batalha espiritual é quando o inimigo está soltando seta na sua mente, dizendo: vai beber, olha ali, bem geladinha, olha ali um F1, um F2, e te empurrando para a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu tenho um amigo que ele foi fumar maconha ali hoje tem vários blocos de condomínio, Montenegro, lá do Zé Walter, de Parque Montenegro, se eu não me engano. E uns amigos deles, que se diziam amigos, saíram para fumar maconha com ele, quando de repente deram várias pedradas na cabeça dele, pedras grandes. E ele caiu, e eles pensavam que ele estava morto. Quando eles pensaram que ele estava morto, jogaram ele em cima de uma fogueira. Esse rapaz queimou o rosto todo. Hoje ele não sai de casa porque ele tem um rosto deformado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque o Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ele não está brincando. Tem muita gente aqui que já era para estar morto há muito tempo, mas Deus, por misericórdia, trouxe você aqui essa noite. E é uma batalha espiritual querendo te tragar. Não pense que o inimigo está brincando, porque ele não está brincando. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nunca se morreu tanto jovem como morre hoje. Basta estar no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Basta estar com a pessoa errada, no lugar certo, na hora certa.
Satanás está querendo uma desculpa porque existe uma guerra, querendo travar a sua vida, querendo acabar com o seu casamento, querendo acabar com o seu noivado, querendo acabar com a tua espiritualidade, querendo jogar uma mágoa em você por alguma pessoa. Alguém querendo tirar teu ânimo de viver, querendo tirar teu sucesso profissional, porque se você tiver sucesso, Deus, a obra de Deus vai ser abençoada. Querendo dizer que você tem que ser pobrezinho, pequenininho, não precisa de muita coisa, não, dinheiro é pecado, não, amor, dinheiro é o pecado. Que você não deve sonhar com grandes coisas, que você tem que ser uma pessoazinha pequenininha, não. Meu irmão, eu quero dizer para você, que Deus diz para você nessa noite, que Deus tem coisas grandes para você. Que o inimigo diz que você não pode, que você não merece, não, você merece sim. Muitas coisas você só precisa se ajeitar e receber aquilo que Deus tem para você. Quem recebe a prova do Senhor. Três, 4. Tornou-se servo de Moisés. Josué era o que? Servo de Moisés. A Bíblia diz que subiu Moisés ao monte, Josué com ele. Desceu Moisés do monte, Josué com ele. Ele servia a Moisés, era o servo de Moisés, era o empregado de Moisés, era o auxiliar de Moisés. O que é que aquele menino viu? O que é que aquele jovem viu? Aquele jovem guerreiro, de repente ele viu Deus falando com Moisés face a face. Meu irmão que já provou do poder de Deus aqui, levanta a mão, faz assim, quem já, oh aleluia, meu irmão. Não tem nada melhor, mas quantas vezes a gente está no poder de Deus, daqui a pouco a gente está se embaraçando com as coisas desse mundo. É cada experiência com Deus, queridos. Meu irmão, em nome de Jesus, aí a pessoa diz, pastor, eu estou vendo um demônio, pastor, o que é isso? Fale-me Deus, pastor, eu estou com medo de demônio. Medo de demônio? Só tem medo de demônio quem não tem Jesus ou quem é crente desmantelado. Diga para a pessoa que está, se ajeite. É medo, é um pavor. Pastor, eu vi uma voz ali. Faça assim para a pessoa que está, é medo. Olha, irmãos, em nome de Jesus, quem tem experiência com Deus, quem está cheio de Deus, não é para ter medo de demônio, o demônio que tem medo de você. Pastor, expulso, uma célula, pastor, o que é isso, pastor? A gente foi fazer uma célula aqui, um ambiente pesado, irmão. Problema do peso, vá-se embora, vá fazer dieta, demônio. Saia daqui em nome de Jesus. Para de conversa, negócio de medo. Aí a pessoa fica com medo, eu estou com medo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem canto que está cheio de demônio que a pessoa nem imagina. Que se Deus abrisse os olhos espirituais de você, e você vê ali aquele povo bonito, aquele som assim, tá massa, cheio de demônio, besta. Cheio de demônio da prostituição, do vício, do homossexualismo, da intriga, da morte, e você se agarrando com o demônio. Ai, pai, mulher, peguei um banho magia, cheio de demônio. Cheio de demônio. Você sabe com quem aconteceu isso? Não foi do jeito que vocês estão pensando, não, mas foi comigo. Tinha 6 meses de crente, todo mundo arranjando namorada, eu vou arranjar namorada também. Arranjei uma, gente bem baixinha, bem bonitinha, chinesinha, bonitinha, cor mais linda do mundo, dava umas convulsões, mas era bonita. Mas não era convulsão não, era o que? Era demônio. Nessa minha tem problema de epilepsia. Apaixonei, irmão, fiquei apaixonado, orava e jejuava por dia e noite para Deus curar. Foi o que me salvou. Se não tinha caído, da hoje eu estava embaraçado. E eu orando, só que tinha um problema, ela tinha esse problema de convulsão, ela tinha outro problema, ela me deixava, ficava com os outros, voltava para mim e esqueci de me avisar. E a guerra todo dia sabia e ninguém me contava nada. E eu orando com aquilo, e essa menina dava as convulsões e tudo, e eu, Jesus, esse negócio está errado. O Espírito Santo começou a me enganar, me incomodar, porque aquele negócio estava errado. Diga aí para a pessoa que está, vai orar. Você às vezes está, pastor, ele é lindo, cheio de demônio. Pastor, ela é linda. Eu digo, pastor, uma princesa, não, é um perigóspio. Cheio de demônio. Não, pastor, aí o que aconteceu? Eu incomodei com aquilo,
Deus me incomodando, e eu orando, e eu buscava para Deus curar ela. Não era cura não, era libertação. Aí teve uma hora que eu fiquei tão incomodado na sala da minha irmã. A batalha espiritual, Deus me incomodando, eu fui para o quarto, dobrei o joelho e orei, disse: Jesus, eu sou luz, se ela for treva, não dá certo esse negócio não quero isso não, me revela. Quando eu voltei para a sala, que eu toquei no rosto dela, ela manifestou o demônio na sala da minha irmã. Eu não tinha muita prática, mas mesmo assim peguei na cabeça: sai demônio, sai, não sei o quê. Aí, e a minha mãe apavorada, minha irmã apavorada, os meninos do lado de cá, os meus sobrinhos tudo correndo. Peguei ela, botei num carro, levei para a igreja. Quando levou para a igreja, o pastor não estava mais expulsado o demônio lá e tudo. Aí disse: rapaz, aí o pastor chegou e disse: Wagner, foi o que aconteceu? Não, pastor, foi demônio. O senhor estava dizendo para mim que era epilepsia. Epilepsia não, era demônio mesmo. Wagner, meu filho, tenha calma. Não tenha calma nada, pastor. O diabo é quem vai se agarrar com o demônio, eu mesmo não. Como é que eu sou luz, estou me agarrando com o demônio? Eu estou beijando a pessoa, não sei se é a pessoa ou a gira. Quantas vezes você está aí: pastor, é lindo, nada, cheio de demônio. E às vezes cheio de doença, você nem sabe. Está tendo uma epidemia de sífilis por aí. Nós estamos com quase doutor em farmácia ali, farmacêutico. Sífilis mesmo ataca o coração e o cérebro. Ou você fica com um relógio ruim, se acabando para morrer, ou fica doido. Pergunta aí para a pessoa: quer ficar doido? Aí não, mas tem perigo, não vai acontecer. Nunca a gente pensa que vai acontecer com a gente. Nunca. AIDS. Todo lugar do mundo, meu irmão, a AIDS está diminuindo. Aqui no Brasil e na África está crescendo. Na África por causa da miséria, aqui por causa da sem vergonhice. Diga aí para a pessoa: vamos se arreitar. Gay tornou-se servo de Moisés. A pessoa não é servo. Ele vendo que é Moisés, ele viu o que Moisés passou, ele viu os ataques de Moisés, o problema que Moisés passou, o problema que Moisés passou. Irmãos, qual era o problema de Moisés? Qual era o problema que Moisés tinha, a área que Moisés tinha problema? Eu vou lhe contar aqui: Moisés era o homem mais manso do mundo. Pense no homem calmo. Isso depois, no começo, eu vou te contar a história, vamos falar mal dos outros aqui, né? Moisés foi apartar uma briga, matou um. O começo de Moisés é assim: tudo começou, foi uma briga que Moisés foi apartar. Imagine. Qual é a área que você tem problema? No temperamento? Você é estourado, você é zangado, você é magoado, você é sentido, você tem problema na área da sexualidade, não consegue segurar a tua onda, você tem problema na área do álcool, da droga. Qual é a área que você tem problema? Moisés começou com problema do quê? Na área do temperamento, estourado, zangado. Pergunta para a pessoa: tu é zangado, é? Tem gente que diz: pastor, o senhor é tão calmo, misericórdia. Aí o que aconteceu? Qual foi o final de Moisés? Qual foi o problema que Moisés teve? No final da vida dele? Perdeu a paciência. Perdeu a bênção, deixou de entrar na terra prometida. Morreu sem entrar na terra prometida, por quê? Porque perdeu a paciência. Diga para a pessoa: que tenha paciência. E foi por causa de quem? Por causa do povo. Ele era servo de Moisés, tornou-se general. E depois tornou líder. Esse era Josué. Esse era esse homem que enfrentou esse homem com a espada. Esse era esse homem que nós estamos falando agora. Qual eram os medos de Josué? Quais são os teus medos? O que você tem medo hoje? Não, pastor, eu tenho medo de ficar só. Não, pastor, eu tenho medo de adoecer, uma doença que tem na minha família. Não, pastor, eu tenho medo de quebrar. Eu tenho medo de ficar pobre. Eu tenho medo de não ter emprego. Pastor, eu tenho medo de não casar. Eu quero desencalhar. Pastor, eu quero arranjar namorado, estou desesperado. Pastor, eu orei de todo jeito. Tem um Davi, cadê o Davi? Se aconselha com o Davi, diga aí, se aconselha com o Davi. Certo? Vê o Vitor. Fala com o Davi, Vitor. Então, qual é o teu problema? Quais eram os teus medos? Quais eram os medos de Josué? Era o inimigo? Não, não era o inimigo. O inimigo ele enfrentava. Chegava para o cara e disse: qual é a tua, meu irmão? Você tem medo de demônio?
Qual é o seu medo do mundo espiritual? Olha, uma vez eu tive uma visão lá em casa. Algumas vezes tive algumas visões. Não são tantas não, mas algumas vezes. Estava orando em casa, quando de repente eu vi uma mulher de vermelho entrando pela parede lá de casa. Foi uma visão tão real que como se eu estivesse nesse canto do quarto, e é como se eu estivesse ali, eu me vi e vi a mulher entrando pela parede. Foi tão real, que eu pensei que tinha entrado alguém fisicamente lá em casa, que eu saí atrás da pessoa. Entrou alguém aqui em casa. Depois eu vim me tocar que era uma visão. Quando eu vi que era algo espiritual, na mesma hora eu fui repreender. Da mesma hora eu entrei em batalha. Está repreendido em nome de Jesus. Porque tem gente que o medo é um mundo espiritual, que se pela de medo. Qual é teu medo? Qual era o medo de Josué? Era o inimigo? Não. Era os amigos. Porque muitas vezes, quando você está precisando de uma palavra de apoio, vem um amigo com uma palavra de derrota. Vem um amigo querendo terminar de te matar. Tem mulher que, em vez de botar o marido para cima, bota para baixo. Tem marido que, em vez de botar a esposa para cima, coloca para baixo. Tem mãe que, em vez de apoiar a pessoa, faz derrubar. Diz que não vai conseguir. Quantas pessoas estão perto de você que tem uma palavra de vitória e de ânimo? Muito pelo contrário, tem uma palavra de derrota. Tem um conselho errado para te dar. Quer te levar para um mau caminho. Qual era o medo de Josué? Era justamente os amigos, o povo. Ele sabia que de repente ele recebe uma igreja de 2,5 milhões de pessoas para atravessar o deserto, e ele sabia que aquele povo não prestava, que aquele povo era brincadeira, porque quando você é líder, tem sempre alguém para te criticar. Vou contar um negócio para vocês, sabe de uma coisa? Líder erra, e você não pode ter pavor de errar, você tem que procurar não errar, mas o líder pode errar. Vai comprar um microfone, de repente compra um microfone errado. Aí vai ter um que vai criticar, que vai dizer alguma coisa. Aqui não acontece isso, mas tem local que o líder, se errar, tem um monte de gente para criticar. Aí eu pensei isso no Senhor. Aí eu pensei, meu irmão, sinceramente, eu não tenho crise. Eu sei que eu sou homem, eu sei que eu posso cometer erros, faço de tudo para não cometer. Mas administrativamente, um administrador, ele não pode cometer um dolo. O que é um dolo? Um erro criminoso. Saber que vai dar errado e fazer de propósito. Mas se ele tentou acertar e não acertou, amém. E ninguém vai morrer por causa disso. Só que ele sabia que esse povo aqui era brincadeira. E Josué tinha medo desse povo. E Josué sabia que Moisés errou por causa do povo. Não é fácil, irmão, estar liderando alguma coisa, com gente falando e criticando. Não é fácil, gente, que no momento que você está... Porque, irmão, tem momento que você não está bem. Que você já está fragilizado por alguma coisa, você está preocupado com alguma coisa, e de repente parece que é nessa hora que o mensageiro de Satanás vem com aquela palavra de derrota para você. A pessoa recebe um diagnóstico ruim, um exame. Aí a pessoa diz, vai, meu Deus, vai morrer. Meu irmão, ore por mim por causa disso, que eu estou passando isso, e outra pessoa, misericórdia. Conheci fulano que morreu com isso. É gente que, em vez de ter uma palavra de vitória, tem uma acusação, tem uma palavra de derrota, tem uma preocupação. O medo de Josué não eram os guerreiros inimigos, não era o inimigo em si, eram os amigos. Gente que caminhou a vida toda com você. Você já andou com ele, acertou 100 vezes, errou uma. Você não vai ser lembrado pelas 100 que acertou, você vai ser lembrado pela uma que você errou. Gente que diz que te ama, mas se você errar com ele, ele te odeia por resto da vida pelo um erro que você fez. Qual era o medo de Josué? Eram os amigos. Como ele venceu? Recebeu palavras de afirmação. Se você vê no começo do capítulo 1 de Josué,
ser forte e corajoso. Diga para a pessoa que está, tenha coragem. Diga para a pessoa que está, levanta a cabeça. Já deu certo, em nome de Jesus. Irmão, quem é vendedor aqui, levante a mão. Quem já foi, ou já foi. Vendedor. Meu irmão, já pegou o vendedor quando está na fase ruim? Não consegue vender nada. Teve uma época que Deus fechou as portas para mim aqui em Fortaleza. Fechou tudo, irmãos. Olha, era aqui na igreja. A igreja pagava quando queria, quando podia. O seminário que eu dava aula, pagava quando queria. Uma luta grande, não tinha dinheiro para nada. Fui vender mala direta, aquele negócio que entrega na casa dos outros. Chegava nas lojas para vender, ali no centro da cidade. Chegava de manhã, só com o dia da passagem, sem dia do almoço. Ficava até de tarde, sem nada, não vendia nada. Porque o cabo, quando namora, já fica desanimado. Aí te coloca lá, te dá um chá de cadeira. Aí você fica ali, você fica desanimando cada vez mais. É a fome. Quando tem um café e uma bolacha, aleluia. Mas quando a maré está ruim, meu irmão, é osso. É brincadeira, você fica na luta. Foi o que eu fiz, peguei um dinheirinho que eu tinha, comprei um bocado de CD. Não era nem impresso, era adesivo. Fiz fiz uma mala de CD, arranjei umas passagens de graça, fui para o Rio, pela fé, fui pregar e vender CD por lá e receber oferta. Foi um pastor amigo meu que me deu uma força nessa época tão difícil, porque meu irmão, tem horas que a fase está difícil, que a fase está ruim, e você precisa de palavra de ânimo e não de crítica. Tem hora que você está mal e está precisando de alguém que te levante, não que te derrube. E Deus chega para Josué e diz: Josué, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Diga para a pessoa: o Senhor é contigo. Ser forte e corajoso. Diga para a pessoa que está dizendo: vai dar certo. Irmãos, nós temos que entender, todo mundo passa fase ruim. Ele recebeu palavras de afirmação de Deus. 2, ele foi discipulado, ele foi orientado. Muitas vezes que a gente está precisando de orientação, muitas vezes a gente está numa situação tão complicada que a pessoa não enxerga. Tem mulher que está numa crise, num casamento tão ruim, ela está tratando tão mal o marido, e o marido está tratando tão mal ela, que ela não percebe que está botando o marido embora, que ela não percebe que está perdendo o casamento, que ela não percebe que não está vigiando. Diga para a pessoa: vigia, mulher. O marido às vezes está tratando tão mal a esposa que não percebe que está perdendo a esposa. E está faltando o quê? Uma orientação. Porque quem está dentro não consegue ver, mas quem está fora consegue ver. Tem mulher que é ruim, irmão. Tem mulher que você nem demônio. Eu aconselhei um homem, rapaz, que a mulher dele era tão ruim, mas era tão... Aqui não tem ninguém desse jeito não, graças a Deus, né? Rapaz, quando ele terminou, eu fiquei pensando: rapaz, não precisa nem de demônio uma mulher dessa. A mulher era tão ruim, irmão, mas era tão ruim. E a mulher pensa que está dominando tudo, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa para você. Os homens fecham o ouvido aí, viu? Só as mulheres, prestam atenção. Ou bicho traiçoeiro é barriga branca. Barriga branca ou bicho traiçoeiro. A mulher pensa que está dominado, pensa que está fazendo o que quer com o miserável, e quando não sabe, ele já está com outra família lá. O caba que se mete a besta, por exemplo, a psicanálise fala isso: o egoísta é o generoso. Quem pensa que domina o relacionamento é o generoso, o egoísta, mas quem domina é o generoso. Aquele que impõe as coisas e tudo, rapaz, ele não está sendo feito de besta e não sabe. Aquele caba grosso, que briga em casa, que é grosso, que grita, meu irmão, faz nada não. Diga aí para a mulher que está, faz nada não. Diz que vai deixar, diz que vai não sei o quê, tu faz nada. Agora barriga branca, meu, que a mulher faz gato sapato dele, ou bicho traiçoeiro. Já vi tanto sair de casa desse jeito. Quando a mulher vê, ele já está fora. Homem grosso, que trata a mulher, que maltrata a mulher. Aí quando de repente está com dor de cabeça, não sabe. Diga para a pessoa: vigia. Recebeu, foi discipulado, orientado. Está nos pés de Jericó. Quando ele está no pé de Jericó, Josué, ele pega e dobra, ele se submete. E ali o príncipe do exército do Senhor, ele dá as orientações para ele sobre Jericó. É 32 quilômetros de circunferência. Como é que ele faz? Rodear a cidade, 6 dias.
e no 7º dia gritai. Muitas vezes a gente está precisando de uma orientação de Deus. Quando tem uma pessoa de Deus para te orientar. Nós estamos vivendo na época da mentoria, chamado coach. Isso na Bíblia se chama discipulado, orientação. Tem gente que está na igreja, quando vai chegar com um problema, a gente já está bem grande. Quantas pessoas receberam uma palavra de Deus aqui e resolveu o seu problema? Levante a sua mão através do seu discipulador. Por que você não está fazendo mais? Por que você não vai atrás? Igrejas rodoviárias, que a pessoa entra e sai, não tem cheiro, não tem cor, ninguém sabe nem que ele existe. A Bíblia não chamou gente para fazer culto. A Bíblia chamou gente para fazer discípulos. Foi discipulado e orientado. 3, ele se submeteu. A Bíblia diz que quando ele escuta, presta atenção, o mais interessante disso, ele não reconhece Jesus. Ali aquele homem com a espada na mão, quem era? Era uma teofania. O que é uma teofania na teologia? Uma teofania é uma aparição de Deus encarnado, é Deus em figura humana. É também uma chamada cristofania. O que é uma cristofania? É Cristo pré-encarnado. É Cristo em figura humana, em figura de homem. É Jesus antes de se encarnar. E ele não reconhece aquele homem com a espada na mão. O homem deveria estar com a armadura. E ele se aproxima. Quem é você? É deles ou dos nossos? Qual é a sua? Você veio para guerrear ou é o nosso aliado? Aí quando de repente o homem fala, e ele reconhece aquela voz, porque aquela voz já tinha falado com ele. Quem era aquela voz? Era a própria voz de Deus. Quem já teve tão desabalado, desesperado, mas quando Deus falou com você, você reconheceu e você ficou calmo. Meu irmão, vou dizer uma coisa, não existe nada melhor do que a voz de Deus falar no nosso coração. E Deus quer falar com você hoje. E Deus já tem falado com você hoje. E Ele escuta aquela voz. E quando Ele escuta aquela voz, e o mais interessante é isso. O que acontece? Aquele homem que estava perguntando qual é a sua, meu irmão? Ele disse: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Imediatamente Josué se dobra o seu joelho e adora. Qual foi que ele fez? Ele ficou nessa posição aqui. Quem faz judô ou karatê, o cumprimento é assim. O que quer dizer isso? Que eu confio em você, eu estou te dando a minha cabeça, eu estou te dando a minha vida. Josué se submeteu totalmente. Quem adora a Deus não pode ficar no WhatsApp. Quem adora a Deus não pode ficar conversando. A Bíblia diz que ele adorou o Senhor, ele se ajoelhou. Ele reconhece que o Senhor é Deus, Ele é acima de todas as coisas. E ele entregou a sua vida a Jesus naquela hora, submetendo ali. Se fosse o inimigo, tinha cortado a cabeça dele. Mas ele conhecia aquela voz. E aquela voz disse para ele: ser forte e corajoso. E eu vou estar contigo todo o tempo dessa caminhada. Jesus quer estar com você. Do mesmo modo que Josué passou por isso, Jesus quer estar com você essa noite. Eu não sei o que você está passando, mas eu digo para você nessa noite, que Ele chama você para entregar a sua vida, se render na presença dEle. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está te chamando hoje. Se entrega completamente, porque eu tenho uma orientação, uma palavra para te dar.